ao Filosofando, um compromisso mensal que a UERN-TV, junto ao Departamento de Filosofia e também a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, assumiu com vocês. Aqui nós trataremos temas variados, claro, tendo a filosofia como base. E estará conosco aqui em todas as edições do programa o idealizador do projeto, o professor Josailton Mendonça. Professor, seja bem-vindo. Bem rapidamente, como é que surgiu o projeto? Obrigado, Elaine. Olá, professor Zubem. Esse projeto, na verdade, foi um esforço do Departamento de Filosofia, um esforço do Departamento da Pró-Reitoria de Extensão, né, no sentido da gente divulgar mais o trabalho que nós fazemos, que a universidade faz na área da filosofia. E nós estamos aqui para poder compartilhar com você, para a gente poder filosofar. Afinal, nós não sabemos de tudo, mas desconfiamos de um bocado de coisa. Verdade. E, como eu falei anteriormente, nós estaremos tratando temas variados e para discutir esses temas nós teremos sempre um professor aqui da área, um professor convidado. E hoje está conosco aqui o professor Marcos von Zuben, é isso? Ele que é do Departamento de Filosofia aqui da UERN e também é coordenador do programa de mestrado em Ciências Sociais e Humanas da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Professor, seja bem-vindo. Olá, Elaine. Olá, Josailton. É com muita felicidade que eu estou aqui hoje. Nesse primeiro programa, né, nessa abertura do Filosofando, esse programa do Departamento de Filosofia aqui da UERN, do campus de Mossoró, do qual eu faço parte, do qual o Josailton faz parte. Queria cumprimentar essa iniciativa sua, Josailton, que junto com uma equipe de alunos, né, e que está envolvida nesse projeto. Esse projeto é importante porque ele vai divulgar, né, e também levar o filosofar para a comunidade através dessa parceria fundamental, também que eu gostaria de agradecer da UERN-TV, de toda a sua equipe técnica. Elaine, retribua a todos o nosso agradecimento. Espero que você que está nos assistindo possa filosofar conosco nessa jornada. Ok, professor, obrigada. E para a gente dar abertura ao nosso debate, nós separamos uma frase aqui para a gente começar. Lembrando que cada programa é um tema diferente e hoje o tema é filosofia. A gente vai trabalhar alguns dos pilares da filosofia, primeiramente sabedoria. E para isso vai a frase aí, que fala assim: a filosofia não é uma doutrina, é uma atividade, do filósofo Wittgenstein. Falei direito, professor? Tá quase certo, né? Então, professor, como é que essa frase pode ajudar na compreensão do que é a sabedoria? Primeiramente, nosso professor convidado, professor Zuben. Muito bem. Essa frase vem de um filósofo austríaco chamado Ludwig Wittgenstein, né? E ela vai dizer que a filosofia não é um conteúdo, uma doutrina propriamente, mas está ligado com fazer, está ligado com uma atividade, né? Como entender isso? Né? Como entender o sentido dessa frase? Bom, a primeira coisa, me parece, que a gente já pode começar pelo nome da filosofia. A etimologia da palavra, o que significa o nome da filosofia? A filosofia não é propriamente a sabedoria. Por quê? O nome já diz, é filosofia. Sofia é sabedoria. Nós não estudamos sofia, nós estudamos filosofia. O filo é o quê? É um prefixo que vem do grego, que significa amor, o querer, né, o desejo, né, da sabedoria. Então o filósofo é aquele que desenvolve uma atividade em direção à sabedoria, mas que não é propriamente a posse dessa sabedoria. Vamos ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor isto, né? Talvez uma forma seja a gente distinguir um pouco o que seria essa filosofia, né, ou essa busca da sabedoria, das outras formas de saber que nós temos. Né? Quais são as outras formas de saber que nós temos, Helena? Nós temos aquele saber que nós adquirimos no dia a dia, do nosso senso comum, né? Nós temos o saber técnico, seja das artes, ou seja do técnicos em engenheiro, técnicos em materiais, e nós temos o saber científico, né? Que busca um conhecimento do mundo, né? Com rigor de método, né? Tudo com rigor de teoria. Né? Mas a filosofia, todos esses saberes têm em comum o quê? Conhecer alguma coisa do mundo, né? Seja em que nível for, em níveis diferentes. Mas a sabedoria não é nenhuma dessas coisas. Então é importante a gente primeiro dizer o que não é a sabedoria. Ela não é ciência, ela não é uma simples técnica e ela não é também esse saber que nós adquirimos só por estarmos vivos no nosso dia a dia.
Que tipo de saber é esse, então, que se busca? Né? E aí eu, então, arriscaria, o que seria, então, essa busca da sabedoria? Acho que uma definição importante é a gente pensar que ela não é o conhecimento do mundo, ela é uma atividade que vai pensar e questionar a nossa relação com o mundo. Algo que geração. Que geração que está ligado com o sujeito que questiona, né? Quer dizer, quando nós questionamos, né, a nossa relação com o mundo, e não somente o que o mundo é, mas o que ele é para nós, nós estamos questionando e fazendo um questionamento que nós chamamos de existencial. A filosofia tem essa dimensão, portanto, existencial. Ela questiona a nossa existência. Questiona, portanto, esses outros saberes, a ciência, o saber do nosso comum, do nosso dia a dia, o saber da técnica, o saber das artes, né? Mas questiona outras dimensões também, que é a dimensão da ação, a nossa dimensão ética, a nossa dimensão política. Então essa, eu diria que é uma característica primeira da filosofia. Ela é uma busca de questionamento dessa nossa relação com o mundo. Por isso que ela não é somente a posse de um saber, né? Ela não é somente uma doutrina, como diz. É nesse sentido que você coloca como atividade. Como atividade. Ela é uma atividade. Digamos, um agir que permita também ter esse esforço por querer compreender, por querer questionar, por querer saber. Né? Exato. É mais nessa linha. Exato, Josailton. Exato. Ela vai pensar, mas não tanto a apreensão do saber, mas qual a relação que nós temos com esse saber. Né? E aí vem uma segunda característica, que essa reflexão, por ter a ver com a nossa vida, por ser existencial, né? Ela também se torna um questionamento de quem nós somos. Quem nós somos neste mundo? Interessante que, a partir daí, as pessoas elas têm essa às vezes falam crise existencial, né? Porque começam a se questionar isso. Sim, a gente pode pensar que a crise existencial como uma coisa episódica que no dia a dia acontece com a gente quando aconteceu alguma coisa excepcional. Geralmente uma coisa dramática. Dramática, chega a ter o trágico. Exato. Quando eu estou sendo afetado de maneira intensa por alguma coisa. A filosofia toma isso que nós poderíamos chamar crise como uma atitude do seu saber. Sim, né? É Inclusive a palavra crise vem do grego krinen, que significa um certo distanciamento. Significa a gente dar um passo atrás e olhar sobre outros ângulos aquela vida nossa que nós estamos vivendo. Não é tanto julgar. É um distanciar crítico. Então, essa atividade de crise, não crise então nesse sentido cotidiano psicológico, mas crise no sentido do saber filosófico, né? É o que se aproxima nas suas origens esse saber. Então, eu queria enfatizar esse ponto, Elaine e Josailton, que esse aspecto de que não é somente então um questionamento do mundo, mas é um questionamento do mundo que é um questionamento de nós mesmos neste mundo. Por isso que não é simplesmente um saber. Né? O fato de eu ser um cientista não significa que eu esteja filosofando. Ou que eu seja um sábio. Ou que eu seja um sábio nesse sentido, né? Ou que eu busque a sabedoria nesse sentido. O fato de eu ser uma pessoa experiente no meu dia a dia não significa que eu necessariamente esteja filosofando. E o fato de eu ser um técnico que manejo bem as coisas não significa que eu não esteja filosofando. Agora, o importante é dizer o seguinte: todos podem filosofar. E a gente vai dar uma pausazinha agora, porque nossa equipe foi até as ruas, né, para mostrar como as pessoas elas têm uma opinião do que é sabedoria. Você vai conferir agora, dá só uma olhada. Para você, o que é sabedoria? Sabedoria para mim significa basicamente você ter conhecimentos, ter uma certa experiência e usar esses conhecimentos e a experiência para poder passar por algumas situações e usar também no seu dia a dia. Tem vários tipos de sabedoria. Tem você saber viver, é você caminhar pelo lado da verdade, é você não mentir, você não roubar, não arrumar confusão. Sabedoria é a capacidade da pessoa ter de entender as coisas mais fácil. Acho que sabedoria se enquadra nisso aí. Daquela pessoa que sabe aguardar, que sabe esperar para tomar a decisão, né? Porque quando as pessoas tomam a decisão precipitada, aí elas não são sábias. A maior sabedoria é a que vem de Deus. Salomão falou, né, que Deus ofereceu tudo no mundo a ele, mas ele disse que não queria riquezas, queria sabedoria. E através da sua sabedoria ele adquiriu riquezas. Para mim a sabedoria tem a ver com a inteligência do ser humano. Se o ser humano ele desenvolve bem sua inteligência, né, ele é um sábio.
Então, professores, alguns atribuíram, a gente pode ver que alguns atribuíram à religião, que é sabedoria, outros ao conhecimento. Eles estão corretos nessas respostas? Professor Josailton. Tem alguns elementos aí que apareceram bem, não é? Que é a questão da verdade, falaram da verdade, teve até quem relacionou, não é, a sabedoria da Bíblia, de Salomão. Esses elementos, de fato, estão presentes nessa ideia de sabedoria que o professor Zubin aqui bem destacou, não é? Então, esses elementos, de fato, estão presentes nessa história da crise, né, existencial. Esses elementos estão presentes nesse esforço por querer compreender e se relacionar com o mundo. Zubin? Nós vimos aí como existem opiniões diversas, né, sobre o que seja sabedoria. Né? Alguns a vinculam com uma dimensão religiosa, outros a vincularam com uma dimensão de saber fazer as coisas bem feitas, outro se vinculou a uma capacidade intelectual, que a gente poderia chamar inteligência. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Essas respostas deles, baseadas no senso comum, por elas não estarem, talvez pela ótica da filosofia, elas estão erradas? Elas são dispensáveis ou elas podem se somar? Não se trata de elas estarem certas ou erradas, mas se trata de que, se a gente for perceber, essas noções sempre estão ligadas ou de alguma forma a um conhecimento mais científico, ou a um conhecimento mais da inteligência, ou a um conhecimento religioso. E a filosofia se diferencia um pouco disso. Então, não diria que eles estejam errados, mas eles estão nesse plano de pensar a sabedoria como a posse, né, ou de uma sabedoria religiosa, ou de uma sabedoria técnica ou científica. E a filosofia não é bem a posse, ela é essa procura, esse amor à sabedoria, é a filosofia, que tem outras implicações para além delas. Né? Eles estejam mais preocupados, e talvez até porque essa é a noção comum que se tem, né, da filosofia, de fato, como doutrina. Quer dizer, você tem uma doutrina, você segue aquela doutrina, você se aposta naquela doutrina, e você, de certa forma, passa a agir na sua vida em função daquilo. Mas talvez aí o ponto que você realmente destacou, e é isso mesmo, essa noção de que a filosofia como uma atividade, como um fazer, está um pouco distante da concepção que se tem, da concepção comum que se tem de filosofia. E talvez isso explique, como você bem coloca, não é que estejam certo ou errado, mas são posições não é, que talvez não atendam a uma definição da filosofia como uma atividade, como agir, como uma ação, não é, que tenha efeitos ou decorre do elemento existencial. Não é? Sim, né? Exatamente, porque o que me parece é que essas perspectivas, ou esses olhares, eles estão sempre muito ligados a essa ideia de uma posse de um conteúdo, né? De uma doutrina. E a filosofia é uma atividade permanente disso. Né? Sócrates foi uma figura muito interessante porque, né, lá na Grécia você tinha o oráculo, chamado Oráculo de Delfos. Um amigo foi nesse oráculo, que era onde os deuses se pedia conselhos aos deuses, e esse oráculo disse que Sócrates era a pessoa mais sábia da Grécia. E Sócrates não se achava sábio. E ficou espantado quando soube por seu amigo que o oráculo havia dito isso a ele. Sócrates então foi indagar os sábios, o cientista, o político, o empresário, o comerciante, se eles se achavam sábios. E todos disseram que se achavam sábios. Aí Sócrates chegou na sua conclusão. Por que ele teria sido considerado mais sábio? Porque ele sabia que nada sabia. O que significa o só sei que nada sei socrático? Essa busca permanente, essa atividade da filosofia, uma atividade permanente de busca do saber, de nunca se dar por satisfeito a posse de uma verdade. Ok. A gente vai dar uma pausazinha agora na nossa conversa e no próximo bloco a gente volta, continuando aqui a nossa discussão sobre a filosofia. A gente volta já, não sai daí. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência.
Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Alô, Mossoró! É uma alegria saber que agora a TV UERN transmite a programação do futuro aí para vocês. Que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa essa parceria. Estamos de volta com o segundo bloco do Filosofando. E o tema de hoje recapitulando, é filosofia. E agora nós temos um momento de alguns livros que são separados aqui, dicas legais para quem quer se aprofundar no assunto. O professor Zuben separou esses livros, ele que vai estar dando aí as dicas, professor. Sim, a gente selecionou aqui 3 livros introdutórios para aqueles que nos estão nos assistindo, que quiserem ter uma iniciação à filosofia. Um deles é a Iniciação ao Filosofar, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, de Danilo Marcondes. É um livro de iniciação à história da filosofia. Danilo Marcondes é um importante filósofo brasileiro da PUC, Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, é um livro que eu diria com um desenvolvimento histórico da filosofia ocidental, desde os seus inícios, lá na Grécia Antiga, A filosofia surge lá no século VI a.C., com os pré-socráticos. Ele vai até a atualidade, até Wittgenstein, que foi inclusive esse filósofo que nós lemos uma frase dele, foi lida uma frase dele aqui. O segundo livro é Elogio à Filosofia, é um livro de um francês, um filósofo francês, chamado Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, filósofo contemporâneo, importante da fenomenologia, que fala de um sentido bastante existencial, alguma coisa próxima ao que eu me referi aqui, sobre o filosofar. E o outro é um livro chamado Ética para um Jovem, de Fernando Savater, um filósofo espanhol. É um livro bastante interessante para os jovens, porque ele traz, dentro de uma perspectiva da vida comum, das questões do dia a dia, como a filosofia aparece ou pode ter algum sentido, pode se colocar para a gente. Então são essas as nossas dicas hoje de leituras para a introdução à filosofia para todos que estão nos assistindo. Aí, para você que se interessar pelos assuntos. E vamos continuar agora, recapitulando o primeiro bloco, nós falamos sobre um dos pilares da filosofia, que é a sabedoria. E agora a gente vai falar sobre outro muito importante, que está aí ligado na vida das pessoas, bem normal aqui no Brasil, que é a questão da crença. Eu queria saber, professor Josailton, vamos começar com o professor Josailton, como é que a crença ela é vista pela filosofia? Na verdade, ocorre que a crença é o próprio, digamos, um dos objetos centrais do pensamento filosófico. O que é que faz a filosofia? Questiona as crenças. Todos nós temos crenças, não é? Todos nós temos crenças. Agora, o problema é se algumas dessas crenças, se todas as crenças que nós temos, aí, o professor Zubi pode discutir isso, conversar isso com a gente, se todas essas crenças, se elas são todas justificáveis, se a gente consegue dizer por que acreditamos em certas coisas e por que não acreditamos em outras coisas,
ou se outras crenças que nós temos, se elas são aceitas, assumidas e ficamos sem muita justificativa, porque não pensamos nessa justificativa, ou nós temos, mas simplesmente assumimos isso no nosso dia a dia. Né? Mas eu gostaria de conversar com o Zubi nesse tema. Eu gostaria de fazer a pergunta, nós não combinamos, uma pergunta assim de cara assim, para você, seria até que ponto essas crenças, ou que tipo de crença manifesta sabedoria? Até que ponto é sábio ter ou não ter certas crenças? Ou melhor ainda, se certas crenças só é sábio as ter, se você conseguir justificá-las, conseguir mostrar por que você tem essas crenças. O que você acha? Ótimo. Agradeço a pergunta, Josailton, porque como você bem disse, né, você falou no plural, na nossa vida cotidiana nós temos muitas crenças. Né? E o que seria, quando a gente diz a palavra crença, está dizendo o quê? A crença é uma determinada relação que nós temos com a verdade. É um tipo de relação que nós temos com a verdade. E dentro desses vários tipos, então, de crença, dessas várias formas de relação com a verdade, nós podemos destacar algumas que são as crenças prevalecentes na nossa sociedade, que estão no dia a dia de todas as pessoas. Eu diria a primeira é a crença, um tipo de crença que nós chamamos fé. Qual a característica dessa crença que nós chamamos fé? É uma relação com a verdade dogmática. Uma relação com a verdade dogmática. O que a palavra dogmática significa? Uma aceitação incondicional da verdade sem necessariamente provas experimentais, provas que a gente poderia dizer que nos dão a segurança daquela verdade. A verdade como dogma é uma adesão, a gente acredita, porque é verdade. Lógico que, se a gente for pensar na fé religiosa, por exemplo, né, a gente vê que, pegando as religiões monoteístas, que compõem a nossa cultura, né, a religião, o cristianismo, as duas religiões cristãs, né, o islamismo, né, o judaísmo, as três religiões monoteístas, né, por onde que se faz a aceitação? Tem alguns sinais dessa verdade da fé, né? Por exemplo, no caso dessas religiões, é o testemunho. É a fé porque é o testemunho. O testemunho dos evangelistas, com as religiões cristãs, o testemunho de Jeová, né? O testemunho de Maomé para a religião muçulmana, mas é um testemunho que nos atesta a verdade. E a gente tem que acreditar ou não nesse testemunho, né? Então essa é a crença como fé. Mas nós não vivemos só uma crença como fé. Nós temos mais duas crenças que eu queria destacar. A outra crença é a crença naquelas coisas que nós aprendemos na nossa experiência de vida. Sim. Como é que a gente poderia dizer que é essa relação com essa verdade? Eu diria que é uma relação da experiência pessoal, né? O que os gregos chamavam doxa. É uma opinião. A verdade é uma opinião. Baseado em nada? Não, baseado em alguma coisa. Não mais no testemunho, mas na vivência de cada um. Eu queria questionar algo. Quando, por exemplo, eu tenho as minhas vivências, você tem as suas vivências, quando eu quero impor a minha verdade, como lidar com esses tipos de confronto? Porque às vezes eu acredito, você não acredita, e às vezes as pessoas brigam, guerras, acontecem tantas coisas, como lidar com esses conflitos de verdades? Me permita só complementar a pergunta. Talvez na linha do que ela está perguntando, entre a preocupação com a história da justificativa que eu estava te falando. Ótimo. Né? Ótimo. Porque na verdade eu só posso, mostrar ao outro minha verdade se eu conseguir convencer o outro por meio de uma justificativa, uma argumentação de que aquilo que eu acredito é verdade. Embora que o outro não acredite, né? Como é que tu pensa? Não, você me deu a oportunidade, José, só de completar também, né? E já fazendo relação com a sua pergunta, né? A terceira forma de relação mais intensa que nós temos com a verdade no mundo contemporâneo é a verdade da ciência. Nós dizemos que acreditamos na verdade da ciência. Não dizemos que temos fé, porque é um outro tipo de crença, né? É a crença que pressupõe uma prova, uma verdade justificada por experimentos e métodos. Né? Por isso que talvez essa seja a crença mais valorizada na sociedade contemporânea.
talvez até muito mais que as crenças religiosas hoje. Nós vivemos uma sociedade científica e tecnológica, né? Então, o que eu queria dizer? Quer dizer, o problema como é que a filosofia contribui, então, para pensar essas crenças? Ela não é uma crença do verdadeiro, ela vai questionar essa nossa relação com a verdade. E a sua pergunta, ela é justamente isso, né? Como é que eu posso aderir às minhas verdades de modo absoluto, se essas verdades são minhas, essas verdades que vêm desse âmbito comum, né? Se elas são minhas, elas têm que de alguma forma ser compartilhadas, elas têm que ter algum grau de compartilhamento para que eu possa, não simplesmente impor essas minhas crenças que vêm dessa minha experiência da minha vida, né? Aí eu tenho diferenças, porque é uma experiência muito particular de cada um, né? Por isso que talvez no que se trate das verdades nossas pessoais, elas nunca possam se colocar como verdades para ser impostas aos outros, né? Zubem, aproveitando nessa linha que você está colocando, você concordaria que nessa linha, até da definição de sabedoria que você apresentou no início da primeira parte do programa, como essa atividade, como esse agir, você concordaria que a filosofia é um saber permanentemente aberto nessa perspectiva? Acho que sim, porque ele vai justamente perguntar sobre essa nossa relação que nós temos com a verdade, e não qual é a verdade. A pergunta da filosofia não é propriamente qual é a verdade. Isso compete à busca seja da religiosidade, no que diz respeito à fé, da ciência, no que diz respeito ao conhecimento, né? A técnica, a filosofia vai perguntar como é que nós nos relacionamos em nossa vida com essas verdades. Aí eu tenho uma filosofia da religião, eu tenho uma filosofia da técnica, eu tenho uma filosofia da ciência e também o que nós fazemos com essa verdade na nossa relação interpessoal com os outros. Aí eu tenho a ética e a política. Então me parece que a filosofia, nesse sentido, ela é aberta porque ela é busca, ela é filia, ela é filosofia, não é sofia. Eu acho esse elemento que você destacou, que é como o saber que busca, eu acho que isso se coaduna perfeitamente com a questão que a gente colocou, da questão da atividade. Joia, eu acho que eu também concordaria com você nessa linha. Você há de admitir também que os filósofos, no decorrer da história, mesmo que eles tenham crenças que questionem, crenças que se abram para entender o mundo, né? Mesmo que eles tenham uma filosofia, mas eles possuem umas crenças básicas das quais eles assumem de forma dogmática ou não, para poder assumir certas outras posturas, para poder questionar certas outras crenças. Como é que você vê isso? Você acha que é assim mesmo, nessa linha que a gente está pensando? Eu acho que quando a gente olha toda a história da filosofia, eu vejo desde o início dela, da nossa filosofia, chamada filosofia ocidental, que surge ali na Grécia, já essa atitude de que esse saber é um saber que tem que valer para a minha vida. Sim, né? Sócrates já colocava isso, né? Então me parece que a filosofia que me parece que faz mais sentido pensar hoje é a filosofia como essa experiência de uma busca, de uma reflexão sobre a relação que nós temos com a verdade e o que nós fazemos com isso com a nossa vida. O impacto disso nas nossas atitudes, na maneira de relacionar com a gente mesmo e com os outros, né? Tanto do ponto de vista da ética, da política, né? Então a filosofia está preocupada em ser um saber para a vida, né? Essa ideia de sabedoria de vida. Eu acho que nós temos algumas compreensões diferentes sobre a filosofia e alguns veem a filosofia como doutrina. Sim, né? Então nós não temos uma visão, importante dizer ao público que nós não temos uma única visão do que seja filosofia. Eu estou apresentando uma aqui, né, que se coaduna com essa visão de filosofia como essa atividade, né? Então o mais importante da filosofia é o questionar, essa atividade questionadora da nossa relação com o mundo e quem nós somos e como nós nos colocamos nesse mundo. Seria mais essa questão de auto se propor essa quebra de paradigmas? Acho que sim, porque os paradigmas, que é uma palavra que significa modelos, os modelos ou as verdades que nós lidamos, né, elas têm que estar sujeitas ao questionamento, né? O Sócrates dizia, uma vida que não é digna, que não é questionada, não merece ser vivida, né? Porque o questionamento diz respeito a nós criarmos uma situação de não submetermos a nenhuma verdade, né? Não sermos dominados por nenhuma verdade, seja uma verdade de fé, seja uma verdade científica, ou seja uma verdade que nós adquirimos. Elas têm que estar, nós temos que ter uma abertura para colocar em questão essas verdades que nos vêm socialmente, seja em que nível for. Zubem, mas obviamente você deve considerar também a existência, não, mas aí é a existência de uma coisa mais formal, filosofia enquanto uma disciplina acadêmica.
Né? Essa seria uma coisa mais formal, você teria uma realidade mais, digamos, científica da filosofia. Você pode falar nisso? Você não gosta de falar dessa coisa científica? Não, eu diferencio... Eu não gosto de falar dessa coisa de filosofia científica. Eu não sei como é que você pensa. Também não. Mesmo na academia, mesmo dentro da universidade. Né? Essa filosofia mesmo enquanto um saber sistemático, organizado. Tá, para você que está em casa, você pode falar, vou fazer o vestibular para a filosofia. Né? É claro que você não vai estudar qualquer coisa, né? É claro que você não vai pensar qualquer coisa, você tem uma forma, uma sistematização, você tem uma organização. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Quer dizer, mesmo a posição que o professor Zubin coloca, né, é preciso lembrar da existência desse outro elemento. Sim. Então, mas eu insisto que a filosofia é uma atividade diferente da ciência. Sim. Não obstante, ela está na academia. Sim, né? Quer dizer, o fato da filosofia estar na academia não significa que ela é científica. Isso. Significa que ela é feita com algum rigor maior, ela é feita dentro de uma comunidade que troca, né, as suas pesquisas. Mas me parece que, por um lado, nós temos dois fenômenos aí para se analisar. Quando a filosofia cada vez mais se consolida como um espaço acadêmico, ela muitas vezes acaba querendo assumir uma atitude de ciência, que eu acho um grande equívoco. E aí ela fica o quê? Uma história da filosofia, ela fica uma acumulação de conhecimentos sem sentido algum. Onde vai estar o sentido dessa nossa relação com a história da filosofia, com os filósofos? Quando ela serve para nos colocar em questão neste mundo, quando ela serve para colocar as nossas próprias crenças, para pensar sobre a nossa relação com as nossas crenças e com as nossas verdades, como eu dizia antes. Né? Então, a filosofia vai ensinar, para a gente dizer agora aqui na academia, né? Ela vai formar filósofos para que eles atuem no ensino médio, levando essa reflexão filosófica para a experiência educativa dos alunos, que aprendem o quê lá? Fundamentalmente ciência e um pouquinho de técnica. Mas a legislação agora passou a exigir, desde 2008, que se ensine filosofia e sociologia também, né? Que são dimensões da vida, né? Também importantes. Então, esse professor que vai se formar aqui no nosso curso de filosofia vai estar habilitado para levar aos alunos essa reflexão dos alunos do ensino médio, mas também fazer pesquisa e continuar filosofando em nível mais acadêmico. Vou pedir um momento agora dos professores dar uma pausinha na nossa conversa. No nosso programa, a gente vai sempre estar separando eventos da área, eventos para quem é aluno, professor e queira participar. E você vai dar uma conferida agora no que tem agora para esse mês. A 7ª Semana de Filosofia do campus da UERN, em Caicó, será realizada de 5 a 9 de dezembro, de forma integrada com mais 2 eventos. A 5ª Jornada de Ensino e Filosofia, GENFIC, e o 3º Simpósio Estadual sobre o Ensino de Filosofia, SINFILO. A 3ª Semana de Humanidades da FAFIC, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, vai acontecer de 29 de novembro a 2 de dezembro no Campus Central com o tema A Formação do Sujeito no Mundo em Crise. Para mais informações sobre esses eventos, vocês podem consultar o site 7ª Semana de Filosofia, caicó.blogspot.br e também semana de humanidades uern.com.br. E agora, para encerrar o nosso filosofante que está chegando ao fim, o professor Zubin separou uma frase que é para a nossa reflexão. O professor diz assim a frase: a filosofia é o que põe em questão todos os fenômenos de dominação em todo nível e em qualquer forma que se apresentem. De Michel Foucault. Michel Foucault. Então, fica aí para você refletir. Eu queria agradecer a presença do professor Zubin. Muito obrigada, professor, pela participação aqui no programa. Obrigado, Elaine. Obrigado, Josailton, toda a equipe da TV UERN. Acho que foi uma conversa muito boa, muito agradável. E a gente procurou trazer uma reflexão aí mais crítica para aqueles que estão nos assistindo sobre qual é o papel, então, disso que nós chamamos filosofia, o amor à sabedoria. Quero agradecer também ao professor Josailton, que vai estar aqui em todas as edições de Filosofando. Obrigada, professor. Obrigado, Elaine. Vamos esperar o próximo. E é isso, a gente também agradece a sua presença e até o próximo Filosofando. Tchau.